Olá, boa tarde. Obrigado pela participação de todos, né, na segunda webconferência do dia. Pela manhã nós fizemos uma webconferência fazendo uma prévia da apresentação da proposta da nova carreira do magistério e da lei do professor ACT às equipes das gerências de educação, e agora a gente tem essa apresentação sendo feita a todos os diretores, né, gestores escolares de Santa Catarina. Eu quero agradecer muito a participação de todos. Esse horário foi um horário definido por sugestão de algumas gerências de educação que nos colocaram que é o melhor horário para a gente fazer a web. Ela limita um pouco o número de pontos que a gente pode apresentar, mas a ideia é que a gente possa levar então essa apresentação a todos. A gente vai fazer a apresentação aqui da proposta da nova carreira. A equipe técnica aqui, comandada pela Lucimara, está fazendo apenas a transformação, né, do arquivo que a gente tem de PowerPoint para PDF para poder enviar. Ele vai ser enviado ao e-mail de todos os diretores de escola, né. As equipes das gerências de educação já receberam hoje pela manhã, elas podem, né, distribuir ou pelo menos dividir com vocês as informações que têm, e elas já foram orientadas também a retirar dúvidas. A gente vai fazer a apresentação da proposta da nova carreira e da lei do professor ACT, e depois a gente vai ter ainda um espaço aqui para dúvidas, perguntas que vocês podem fazer através de chat, né? Bom, vamos começar falando. Em primeiro lugar, que a gente tem, na verdade, uma proposta que vai mexer com duas leis. A primeira lei é a Lei 1139, que é a lei da carreira do magistério, o Estatuto do Magistério. E a segunda lei é a Lei 456, que é a lei do ACT. Pode colocar lá para transparência, por favor? Bom, essa é a tabela atual, né? Eu não vou me deter muito nela, ela é de 12 níveis e 7 referências. Os níveis de 1 a 7 até o 7C já sofreram alteração. A gente está fazendo o pagamento como complemento de piso, né, para 1917,78, são os novos valores, tá? E agora eu vou começar falando da nova carreira do magistério, que a gente altera para o professor efetivo. Nós fizemos uma apresentação de um estudo da nova carreira no início de fevereiro, circulamos pelo estado, fizemos 14 reuniões regionais, ouvimos várias sugestões, muitas dessas sugestões estão sendo incorporadas agora nessa nova proposta, que agora deixa de ser um estudo e passa a ser uma proposta propriamente dita, e ao mesmo tempo também a revogação da medida provisória 198 também incidiu com alterações que a gente fez na nova carreira. Mas o objetivo dela, da nova carreira, é a descompactação da tabela salarial, ou seja, garantir ganhos maiores para os níveis de titulação que tiveram ganhos menores desde o início da aplicação da lei do piso. A lei do piso, ela beneficiou principalmente o professor de nível médio, o professor de licenciatura curta e professores temporários nesse processo. E ela deu ganhos menores para professores com mais tempo de casa em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então essa descompactação da tabela salarial, ela vai dar maiores ganhos para 45 mil professores. Nós temos, contando com ativos e inativos, em torno de 60 mil, um pouco menos que isso. 45 mil professores vão ganhar mais com esse novo plano que nós estamos apresentando. E é importante colocar que essa lei é uma lei de carreira. Aqui não vai se tratar de reajuste salarial. Nenhuma lei de carreira do Brasil tem embutido nela mecanismo de reajuste salarial. Então aqui a gente está fazendo a descompactação da tabela salarial. O que for dado de ganho nos próximos anos é de descompactação da carreira e não tem nada a ver com ganhos de reajuste salarial que devem ser feitos por conta de inflação ou coisas do gênero nos próximos anos, tá? Bom, essa é a tabela que que vem da proposta. O que está marcado em vermelho, com esse retângulo vermelho, são modificações que a tabela sofreu. Então, os índices, os níveis 1 e 2, que são nível médio e licenciatura curta, eles eram níveis em extinção antes, eles passaram a ser níveis de carreira novamente. E o nível 3, que é o da graduação, da licenciatura plena, nós fizemos ajustes nesses valores por conta da revogação da medida provisória 198. Os níveis 4, 5 e 6 não sofreram alteração de valores em relação ao estudo da carreira que nós apresentamos lá no início de fevereiro. Quais são as características, né? Primeiro, aumento do percentual entre as referências, que passa de 2,5 para 3,5, ou seja, do
4A para o 4B tem 3,5% de diferença, do 4B para o 4C 3,5% de diferença. Isso já é a descompactação. Hoje, por exemplo, quem passar do 10A para o 10B vai ter algo na faixa de 2,5%. A partir de agora a gente passa a colocar 3,5% de diferença, essa já é a descompactação. Quem tiver mais na ponta da carreira já vai ter uma descompactação só por essa mudança da diferença entre as referências. Como nós trouxemos o professor ACT com remuneração, vencimento equivalente aos vencimentos iniciais de carreira, nós tivemos que modificar o valor do nível 3A, da nível referência 3A. A diferença entre as referências 3A e 3B não é apenas de 3,5%, ela é de 6,3%. É o único item da tabela que tem essa diferença. Isso se deveu por conta da revogação da medida provisória e trazer o ACT no mesmo patamar. Isso significa dizer que os professores em estágio probatório e os professores ACTs, eles vão passar a ter o mesmo vencimento. Nós temos 3 novas referências de progressão, H e J. Essas referências de progressão, elas vão servir de estímulo ao professor que esteja já em condições de aposentar, mas queira permanecer lecionando conosco. É importante porque nós, no processo de formação, temos várias áreas que nós não estamos formando professores suficientes. Então, esses 3 novos níveis de referência passam a ser níveis de incentivo à permanência de professores na carreira. O professor que ficar esse período vai ter aumentos de 3,5%, né, em relação às diferenças de referência, e tem esse ganho. Pode voltar lá para mim a transparência. Também a outra diferença, a progressão horizontal passa a ser a cada 3 anos. Nós tínhamos proposto 200 horas de formação, né, com certificação da sede, ela passa a ser de 120 horas, ou seja, 40 horas por ano, em vez das 200 horas que tinha originalmente. E nós não vamos poder mais aceitar mais que 5 faltas injustificadas. Hoje é nenhuma falta injustificada, mas houve uma padronização do Estado, toda a legislação hoje em todas as carreiras do Estado de Santa Catarina para a progressão são 5 faltas injustificadas que impedem a progressão. Isso vai passar para a padronização no Estado, vai passar também a valer para os profissionais do magistério. Outro índice, outra característica de descompactação também é o aumento progressivo das diferenças entre níveis, até que o nível superior seja 40% maior que o nível médio. Ou seja, onde hoje é 2.450, esse valor vai aumentar anualmente até que esse valor ali do 3A seja 40% superior ao do 1A. Tá? Hoje não vai ser. Ano passado era 8%, né, do 7A para o 1A. Para os professores que têm 40% de regência de classe, como nós vamos incorporar 25% de gratificação para todos, esses professores que se dedicam mais tempo na sala de aula, que são os professores dos anos iniciais da educação especial, eles passam a ganhar um adicional de hora-atividade de 15%. Bom, voltaram, né, como eu já disse, os níveis médio e licenciatura curta como níveis de carreira. O piso de Santa Catarina passa a ser R$ 2.397,23 e a partir do momento em que o piso nacional ultrapassar esse valor do piso de Santa Catarina, esse ajuste é feito para todos os profissionais da carreira. Bom, a descompactação para os próximos anos vai ser feita com o indexador, que é a variação do Fundeb da rede estadual do ano anterior, e esse valor vai ser aplicado para os níveis 3A, 3B, ou seja, do 3, 4, 5 e 6, até que a diferença do 3A seja superior, ou seja, igual a 40% do 1A. Tá? Essa é a chamada descompactação que a gente tem, ano passado era de 8%. Eu quero falar um pouquinho sobre a regência de classe e a gratificação de atividade especializada. Ambas serão incorporadas ao vencimento. Primeiro, deixar claro que essa incorporação não altera o salário do professor. A incorporação da regência de classe nem tira nem põe dinheiro no processo. Ela não altera a remuneração. Ela é necessária para garantir a descompactação, porque se eu não incorporar a regência de classe ao vencimento e tornar o piso de Santa Catarina 25% superior ao piso nacional, todo ano, quando tiver reajuste do piso, nós vamos ter que aplicar, como é hoje, para o profissional do início da carreira. E aí aquele pessoal que já ganhou mais de 200% de aumento no vencimento, vai continuar ganhando aumento. E a gente não vai ter recurso para aplicar no aumento dos profissionais com mais tempo de casa. Pode voltar lá para mim, por favor?
E, finalmente, eu queria também dizer que a incorporação da regência de classe, a gratificação de atividade especializada, ao contrário do que tem se dito de que é direito, a regência de classe não é direito, ela é uma gratificação. E como gratificação, ela pode ser retirada. Tanto é verdade que tem profissionais da educação que não recebem nem regência de classe nem gratificação de atividade especializada. Portanto, a hora que eu trouxer os 25% para dentro do vencimento, eu dou segurança jurídica. Porque a partir do momento que eu incorporei ao vencimento, eu não posso mais retirar esses 25%. E com esses 25% incorporado, tudo que vier de aumento daqui para frente continua sendo dado, só que agora incidindo também sobre os 25%, inclusive triênio, o que já acontecia. Eu quero aqui mostrar um exemplo, sem contar a descompactação, de como a incorporação da regência de classe não altera o salário. O salário atual, por exemplo, ele tem um vencimento base de R$ 2.561,71. Sobre ele eu incido 25% de regência de classe, que dá R$ 640,42. Sobre este somatório, eu incido 21% de triênio, por exemplo, o que dá R$ 672,45, e somo o vale alimentação de R$ 264. Isso dá uma remuneração total de R$ 4.138,58. Se eu incorporar a regência de classe ao vencimento, o novo vencimento ele passa a ser de R$ 3.202,13. Sobre ele, incide os 21% do triênio e incide e soma o vale alimentação. Remuneração total, R$ 4.138,58. Portanto, gente, a incorporação da regência de classe, eu vou repetir, não altera a remuneração. Aqui a gente não mostrou no exemplo nenhum tipo de descompactação, é apenas se eu mantivesse tudo igual, não altera a remuneração, tá? E sobre ela incide qualquer outro tipo de ganho daqui para diante. Então eu dou segurança jurídica com a incorporação da regência de classe, sim, aos profissionais da educação e permito a descompactação da tabela, ou seja, botar mais dinheiro para o pessoal de final de carreira. O reenquadramento, ele não será mais feito por tempo de serviço. Várias regionais, nas reuniões regionais, nos colocaram de que o enquadramento por tempo de serviço, ele gerava problema, porque tinha o professor que tinha crescido na carreira pelo tempo de serviço mais o curso, e tinha professor que tinha o mesmo tempo de serviço, mas não tinha feito o curso. Se eu enquadrasse por tempo de serviço, eu estaria dando um ganho maior para aquele que não fez curso. Então a gente passa a fazer o enquadramento por nível e letra na qual ele se encontra atualmente, por essa relação. Depois a gente vai mostrar como fazer o cálculo, tá? Essa é a relação. A pessoa vai lá, pega o nível referência atual, acha na tabela qual é o novo nível referência que ele vai ter. Então vamos mostrar passo a passo o cálculo do novo salário em dois exemplos. De um professor que tem regência de classe de 25% e de um professor que tem regência de classe de 40%. Vamos começar com um professor de ensino médio, anos finais, com especialização, que tenha 21 anos no magistério. Isso impacta 25%, praticamente um quarto, dos profissionais que hoje nós temos na rede estadual, ativos e efetivos, é o pessoal do 10G. Bom, ele tem nível referência atual de 10G, ele tem uma regência de classe de 25%, tem um triênio de 21% e um vale alimentação de R$ 264. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar o novo enquadramento. Ali está errado, tá? O atual ali é 10G e o novo é 4G. A gente vai ter que corrigir isso, tá, Lucimar? Então, 10G e 4G na nova carreira. Olha, eu pego ali o 10G, que é o atual dele, está ali o quadradinho, vou lá naquela tabela, localizo o 10G onde está e agora eu vejo a equivalência. Ele vai estar no nível 4, romano, letra G. Esse é o novo enquadramento dele na nova carreira. O valor, eu vou lá na tabela do novo vencimento. O valor para o 4G é de R$ 3.543,73. R$ 3.543,73. É o 4, nível 4, especialização G. Certo? Muito bem. Passo 4. Vou calcular o novo triênio. Eu pego esse vencimento base de R$ 3.543,73 e calculo 21% sobre esse valor. Dá um triênio de R$ 744,18. E o próximo passo é calcular a nova remuneração. Eu somo tudo. Eu somo o novo vencimento, R$ 3.543,73.
eu somo o novo valor do triênio, R$ 744,18, eu somo o vale alimentação, R$ 264. Se esse professor tiver algum tipo de gratificação, ele vai colocar, mas é muito particular, caso a caso. Então ele tem que olhar no contra-cheque anterior para ver se ele vai somar essa gratificação ou não. A remuneração desse professor passa a ser de R$ 4.551,91. Novo vencimento, no 4G, novo valor do triênio que ele calculou e o vale alimentação. Vamos pegar um professor que tem a regência de classe de 40%, é o exemplo 2, anos iniciais com graduação e 12 anos no magistério. O nível referência dele, 7F, a regência de classe de 40%, o triênio de 12% e o vale alimentação de R$ 264. Vou na tabela, identifico o novo enquadramento dele, 7F, busquei lá o 7F no quadradinho, e eu vi que o novo nível dele, referência, é 3D. Nível 3 romano, D, a letra. Vou na tabela e busco a nova dentro desse novo nível referência, qual é o novo vencimento dele? R$ 2.790,74. R$ 2.790,74. Passo 4, vou calcular o adicional de hora-atividade, porque ele tem uma regência de 40. Portanto, eu pego esses R$ 2.790,74 e calculo 15% sobre ele. Dá um adicional de hora-atividade de R$ 418,61. Passo 5, calculo o novo valor do triênio. Eu pego o vencimento base mais essa hora-atividade, esse adicional de hora-atividade que a gente calculou, e multiplico sobre esse valor total 12%. Dá R$ 385,12. E aí eu faço o somatório. O novo vencimento, 2.790,74, mais o adicional de hora-atividade, R$ 418,61, mais o novo valor do triênio, R$ 385,12, mais o vale alimentação, R$ 264. Se ele tiver alguma gratificação, ele adiciona, né? Alguma vantagem pessoal, ele adiciona. Remuneração total final, R$ 3.858,47 para esse professor dos anos iniciais. Aqui a gente pegou de novo o caso dos professores que contam aí 25%, né, de todos os professores entre ativos e inativos, e mostramos a evolução. Um professor com pós-graduação, 21% de triênio, 10G, sem somar o vale alimentação agora, tá? A remuneração atual dele é R$ 3.874,58. Ainda em 2015, com nova carreira, ele vai ganhar R$ 4.287,91. Ao final da descompactação, como eu vou levar lá para aquela diferença de 40%, que dá mais ou menos uns 35%, 36% de aumento de descompactação, ele vai para R$ 5.873. E o final, com progressão até o 10J, ele chega a R$ 6.512. Ou seja, de 2015 para o atual já dá 10%, do final da descompactação 51% e do final com progressão até o 10J 68% de aumento. Aulas excedentes. Este ano, mesma regra atual, valor calculado aplicando-se 5% por aula excedente sobre o valor do vencimento de março, ou seja, ninguém vai ter alteração no valor da sua aula excedente. A partir do ano que vem, por conta de uma ação judicial, nós vamos ter que começar a reduzir o número de aulas excedentes que podem ser aplicadas. Portanto, o professor hoje de 40 horas, que pode ter até 8 aulas excedentes, em 2016 ele vai ter 6, em 2017 no máximo 4, 2018 3, em 2019 ele cai para 1. E assim por diante para os casos de 30, 20 e 10 horas. Essa não é uma vontade da Secretaria de Educação, essa é uma decisão, é uma ação judicial que nos leva a ter que fazer essa modificação. Hora-atividade. Hoje o professor, em tese, tem que cumprir hora-atividade todo na escola. A partir de agora, com a nova carreira, ele vai poder cumprir 50% nas escolas e 50%, metade, em local de livre escolha do professor. Pode preparar aula em casa, por exemplo. Desses 50% da hora-atividade que ele vai ter disponível. Estão mantidos no novo plano de carreira, não há alteração em relação ao que já existia. Triênio, licença-prêmio, abono de permanência,
e o artigo 34. Não me peçam para explicar o artigo 34, que foi a equipe da DIGP que nos falou do artigo 34. Quem recebe pelo artigo 34 sabe o que é o artigo 34. Então, não tem alteração do artigo 34. Depois vou me informar direitinho do que é o artigo 34. Professor ACT. Agora vamos passar para o professor ACT. Até aqui eu só falei do professor efetivo. Primeira coisa. Com a revogação da medida provisória, na nossa proposta, o professor ACT passa a ter o vencimento equivalente aos níveis iniciais de carreira. 1A para quem não é habilitado e 3A para quem é habilitado, equivalente ao efetivo de graduação. No 3A, como eu já disse, estão os profissionais em estágio probatório. Outros benefícios do ACT. Os ACTs dos anos iniciais vão receber também o adicional de hora-atividade de 15% e o triênio continuará sendo pago este ano aos ACTs que já recebem. A partir do ano que vem é uma decisão que vai ser tomada na discussão do projeto de lei, porque há questões jurídicas a esse respeito. Mas esse ano, para não gerar nenhum tipo de redução salarial, nós vamos manter o pagamento do triênio aos professores ACTs que já recebem. Naquela webconferência teve uma professora que falou que recebia 18% de triênio, esses 18% estão mantidos esse ano. Bom, eu quero falar um pouco também sobre a possibilidade de contratação por hora-aula, porque tem muita informação desencontrada na rede. A contratação do professor ACT, mesmo na medida provisória, ela ia se manter por módulos de 10, 20, 30 e 40 horas. Porém, para que um professor possa ser contratado com um módulo de 10 horas, ele precisa ter 8 horas aula. Se eu não tiver 8 horas aula, esse professor, ele perdia a regência de classe. Como nós vamos ter a regência de classe incorporada, a gente criou a possibilidade de, excepcionalmente, está em vermelho por conta disso, excepcionalmente, quando a carga horária disponível não for suficiente para garantir o mínimo de horas-aula do módulo, no caso de 10 horas, 8 horas-aula, poderá ser feita a contratação por hora-aula. E aí a gente vem para essa tabela que mostra que a hora-atividade continua sendo paga. Se vocês pegarem as 4 últimas linhas da tabela, vai mostrar os 4 módulos. Módulo de 10 horas de jornada total, na coluna do meio, 20 horas, 30 horas e 40 horas. Para o módulo de 10 horas de jornada total, eu tenho que ter 8 horas aula. Para o módulo de 20 horas, 16 horas aula. Para o módulo de 30 horas, 24 horas aula. Para o módulo de 40 horas, 32 horas aula. E se eu não tiver 8 horas aula para conceder, vamos supor que eu tenha só 4 horas aula para conceder. Esse professor ele vai ser contratado por um módulo de 5 horas, onde já está incluída a hora-atividade. E o valor é proporcional a esse. Bom, no caso da contratação por hora-aula, também não muda. 13º, férias, adicional de férias, proporcionais vão continuar sendo pagos como é hoje. E o vale alimentação mínimo que a gente paga vai ser o equivalente ao módulo de 10 horas. Então, não muda nada do que acontece hoje. Nós temos a previsão de realizar concurso público para o quadro efetivo em 2016. Nós não temos mais tempo hábil para realizar esse ano. Toda a logística que envolve isso impede que isso possa acontecer. E, a partir de agora, eu quero falar algo que se aplica para professor efetivo e ACT. Nós tínhamos apresentado o incentivo à sala de aula, na proposta lá no estudo, não era nem proposta, no estudo. Das várias manifestações que nós recebemos, por ele não ser aplicado para todos os profissionais da escola e assim por diante, nós então não estamos encaminhando nada sobre incentivo à sala de aula nesse momento, nós vamos encaminhar em lei específica e ele deve se transformar num prêmio por desempenho da escola, a ser aplicado para todos os profissionais da unidade escolar de acordo com resultados das avaliações de aprendizagem. Por exemplo, o IDEB, mas nós vamos ter que criar uma avaliação própria. Assiduidade e outros requisitos a serem definidos em lei específica. Isso vai ser discutido em outro momento, não mais na questão da carreira. E, finalmente, antes das perguntas, a aplicação do novo plano e da lei do ACT vai depender do texto final e vai depender da data de aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Bom, a equipe vai mandar para vocês, pode voltar aqui para mim, por favor, e a partir de agora, então, a gente vai abrir, já tem perguntas aí? Chegaram perguntas? Então vamos começar a receber as perguntas, para começar a responder as perguntas e as dúvidas que vocês possam ter a esse respeito.
inclusive as próprias gerências de educação também já tiveram a apresentação hoje pela manhã. Vamos começar então com as primeiras perguntas, é só mandar pelo chat, né? A Geré de Timbó pergunta: quando ocorrerá a nova progressão, os 3 anos serão contados a partir de 2014 ou quando vigorar a nova tabela? Como será o enquadramento dos inativos? Deveria deixar claro quando e como serão os aumentos dos próximos anos. Exemplo, 6% em 2016 ou no mês de janeiro. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a nova progressão, a ideia, né, Vani, é que passe a contar a partir do ano passado, certo? Tá? Então, Krieger também é a mesma coisa, a equipe que está trabalhando nisso. Então, os 3 anos vão contar a partir do ano passado, contando também os cursos que foram realizados desde a última progressão, tá? A partir dali, de 2014, tá? Quando vigora a nova tabela, depende da aprovação da Assembleia Legislativa. Como será o enquadramento dos inativos? Da mesma maneira que o ativo. Como eu tenho paridade no enquadramento, o inativo vai ver qual é o nível referência que ele está colocado, vai naquela tabela de reenquadramento e vai ver qual é o novo nível referência que ele vai ser aplicado. Nós tínhamos imaginado no estudo fazer o enquadramento do ativo pelo tempo de serviço e do inativo por letra. A legislação e a Procuradoria-Geral do Estado nos indicou que não é possível fazer isso. Nós temos que fazer o enquadramento pela mesma regra. Se nós levássemos os inativos pelo enquadramento por tempo de serviço, a conta ia toda para repassar recursos para professor inativo. Então nós estamos trabalhando com o enquadramento por letra no atual e também não deixa de fazer justiça com aquele professor que fez tem tempo de serviço e fez o curso em relação ao professor que não fez o curso. Sobre os aumentos nos próximos anos, indexador é o Fundeb de Santa Catarina. Fundeb cresceu, vai ser dado isso. Se o Fundeb desse ano crescer 10%, vai ser dado como descompactação do 3A em diante, 10% de aumento no ano que vem. Qual é o mês? A decisão vai estar no âmbito da Assembleia Legislativa também. Bom, a Geré de Criciúma perguntou como fica o enquadramento dos inativos, já respondi, né? Qual é o percentual máximo de triênio que um professor pode receber? 36%. Não muda. A base de cálculo para o triênio é qual? Ele recebe 3% a cada 3 anos e a base de cálculo é sobre o vencimento mais o adicional de hora-atividade se ele tiver. Hoje, o triênio é calculado sobre o vencimento mais a regência de classe. Na verdade, como a gente está trazendo a regência de classe para dentro do vencimento, é o vencimento novo, já com a regência incorporada, eu calculo esses 3% sobre esse valor, ou seja, os 3% a cada 3 anos e aquilo que ele tiver nos próximos meses ali. A minha equipe técnica aí precisa me passar perguntas, né? E a gente vai respondendo o que é possível aqui, tá? Faça esse exemplo salarial de um professor ACT iniciante. É só pegar o passo a passo, o professor ACT iniciante é 2.450 e fazer o mesmo cálculo. Se ele é um professor ACT iniciante que atua nos anos finais e no ensino médio, é o 2.450, calcula sobre isso o triênio, ele não tem triênio, né? Mas se tiver, às vezes no caso do ACT iniciante não tem triênio, é 2.450, mais o somatório do vale alimentação que ele vai ter, tá? Se ele for um professor dos anos iniciais, ele vai ter o 2.450 mais 15% do adicional de hora-atividade e vai ter mais o valor do vale alimentação. Aumenta o desconto do plano de saúde, como todo aumento salarial vai aumentar o desconto de tudo, tá? Não tem como aumentar o valor do salário e não aumentar desconto. Se eu der um reajuste salarial esse ano de 5%, 10%, 15% para todo mundo, o desconto vai aumentar. Não há, a base de cálculo é a mesma, a alíquota de cálculo é a mesma. Obviamente que o valor nominal vai aumentar, mas isso não tem nada a ver com carreira, gente. Isso é geral, qualquer tipo de aumento salarial que você der, vai acontecer. Geré de Blumenau pergunta, para quem tem 30 anos de magistério e 36% de triênio, como fica o enquadramento e o percentual de triênio? Vai depender da letra dele. Do nível e da letra. O nível e a letra vai colocar ele no novo enquadramento e o percentual de triênio continua a mesma coisa, 36% incidindo sobre tudo. Tá? Quem já tem adicional de permanência e não se aposentou ainda, se aposenta pela tabela nova? Na nova. Tá? A equipe técnica aqui está me dizendo pela nova. Tá? Não tem prejuízo nesse caso. A cada 3 anos a progressão se dava por antiguidade e horas de formação. Agora é só pela hora de formação? Sim. Só pela hora de formação, mas ele tem que ter os 3 anos cumpridos.
A partir de agora, o tempo de serviço ele vai ser considerado no pagamento do triênio. Tá? Nós estamos trabalhando com uma tabela totalmente nova, a partir de agora é dessa forma que vai acontecer. Senão o pessoal chegava muito cedo no final da carreira. Campos novos. Os servidores poderão progredir ainda este ano, uma vez que já possuímos horas. O pagamento será retroativo a janeiro, então vamos lá. Progressão é de 3 em 3 anos, correto? Só 2017 que teve progressão ano passado. Tá? Então vai computar essas horas para a próxima progressão. Pagamento será retroativo a janeiro? Em princípio não. Esse ano vai ser vai ser definida pela lei, a definição da lei na Assembleia Legislativa é que vai definir a partir de quando vai ser aplicado. Se vai ser retroativo, se vai ser daqui para frente, qual é o mês que vai ser aplicado. Em princípio essa definição passa depois com o projeto de lei aprovado lá no final. Araranguá. Pela nova proposta, o professor não será enquadrado nos níveis H e J. Como fica a situação de uma professora em atividade com 36 anos de serviço que não tem mais tempo para a progressão horizontal? Sim. Se ela permanecer, a hora que ela completar mais 3 anos, ela progride para o H. A hora que ela completar mais 3 anos, ela progride para o I. Tá? Então, ela vai poder sim continuar progredindo. Agora, se ela tomar a decisão de se aposentar antes, é uma decisão pessoal, nós não podemos intervir nesse caso. Geré de Blumenau. Com o novo enquadramento por referência, o professor que está no último nível há muitos anos vai sair perdendo, pois não conseguia progredir e agora, se estiver perto da aposentadoria, para chegar ao nível final leva mais anos. Lamento. A gente até trabalhou com isso, como a questão da paridade entre ativo e inativo impede que eu faça esse reenquadramento automático no final da carreira para esse professor, sem levar o inativo junto, a gente não tem condições de fazer descompactação fazendo isso. Mas esse professor, se ele quiser permanecer, é um incentivo que a gente faz também, reconhecendo o trabalho que ele faz e a dificuldade que nós vamos ter de reposição, ele tem um incentivo sim a permanecer. Mas, repito, é uma decisão pessoal. Aqui nós estamos falando em descompactar a carreira, não necessariamente resolver todas essas questões pendentes anteriores. Como ficam os AEs, ATPs especialistas? Muda nada. Os AEs, ATPs especialistas, eles estão enquadrados hoje no nível referência. Eles vão buscar o nível referência de enquadramento deles na tabela do magistério, vão para o novo nível referência e vão ser beneficiados também com a descompactação de carreira. Ituporanga. No caso do professor com 30 anos de serviço, hoje é 10G, não tem mais progressão, pois na atual carreira não há possibilidade. Com o novo plano terão que participar dos processos de progressão? Sim. Se quiserem chegar ao final da nova carreira, terão que trabalhar mais quantos anos? 9. Ou se aposentam sem ter que chegar só no final da nova carreira. Se aposenta no nível que quiser. Só que ele tem possibilidade, com mais 9 anos de trabalho, de se aposentar no final da carreira, com aqueles valores que estão colocados lá na tabela. Grande Florianópolis. O aumento salarial dos professores vai continuar vinculado ao piso nacional? Nunca foi. É importante colocar isso. Santa Catarina cumpre a lei do piso é lei de salário mínimo, e o reajuste do piso, nesse caso, nunca foi aplicado integralmente para todos os professores. Tanto que nos últimos 2 anos a gente parcelou, não era obrigado a aplicar automaticamente. Essa foi uma forma que a gente encontrou para não achatar mais ainda a carreira. Porém, ao final do processo, quando o piso ultrapassar os 2.397, a nossa ideia é que não ocorra mais achatamento, que esse valor que ultrapassar o piso possa ser aplicado para todos os profissionais da carreira. São Miguel. Poderia explicar as melhorias que os efetivos terão comparando a primeira tabela com a atual e também as melhorias para os ACTs? A primeira tabela, basicamente, para a grande massa dos professores efetivos que se olhavam na tabela, não muda muita coisa. Agora, aqueles profissionais que iam ser enquadrados por tempo de serviço mudou. E pela questão da letra e referência, muda também o valor que tinha em relação ao anterior. As melhorias para os ACTs, todas decorrentes da revogação da medida provisória. E aqui é importante colocar. Quando a gente falava que a medida provisória ela trabalhava com 40 milhões de reais, é porque para o ACT, ao fazer a aplicação, como os ACTs, a grande maioria deles recebiam tinham vencimentos abaixo do novo piso, a hora que eu aplicava esse novo valor do piso para o ACT, eu aplicava automaticamente 40 milhões de reais a mais. Com a medida provisória, nós cumpríamos a lei do piso e deixávamos o valor da remuneração global do ACT sem precisar aplicar esses 40 milhões que a gente ia utilizar para aplicar para o professor efetivo. Tá? Agora, com a decisão tomada da revogação
por conta, atendendo a manifestação da Assembleia Legislativa, que alguns deputados disseram que a medida provisória não podia ser admitida, esses 40 milhões agora passam a ser aplicados automaticamente para os 13 mil professores ACTs, em vez de ser aplicado para 40 mil professores efetivos, ativos e inativos. Só que sobre esse assunto eu vou me limitar a falar, porque isso agora é passado. Agora a gente tem que avançar no presente, tá? E por isso que o governo manifestava sempre a intenção de manter a medida provisória. Infelizmente, os 10% que entraram em greve fizeram uma pressão tal na Assembleia Legislativa que impediu a aprovação da medida provisória. E o ACT, de maneira geral, ele tem esse benefício agora de ter equivalência no nível dos professores iniciantes. Queremos uma simulação de professor ACT. Gente, o passo a passo é calcular. Eu não vou fazer aqui simulação de professor ACT. Eu lamento, gente. O passo a passo mostra direitinho como fazer. O professor ACT pega o vencimento inicial dele, 2.450 ou 2.397, e vai fazer o passo a passo. Ou o passo a passo 1, né, do exemplo 1, ou o passo a passo do exemplo 2. A única diferença é que ACT que não tem triênio não aplica triênio. O ACT que tiver triênio vai fazer o cálculo do novo valor que ele tiver. Bom, em relação aos ATPs, o que está previsto? Os ATPs, se está se falando da gratificação para os ATPs, eu já falei e vou repetir. Isso se trata de uma outra lei, aqui é a lei de carreira. Na lei de carreira nós não vamos tratar desse tipo de gratificação. Tá? Outra, a partir de quando o plano será aplicado em 100%? Depende do indexador do Fundeb, tá? Para que possa chegar até os 40% de diferença entre 2000 e a diferença entre o nível de graduação e o nível médio. Araranguá, em relação ao abono de faltas no ano 2012 serão abonadas, isso tudo é discussão da Coordenadoria de Negociações e Relações Funcionais do governo, que é quem vai conduzir qualquer tipo de negociação com o sindicato a partir do momento em que a greve for encerrada. Enquanto a greve estiver existindo, não há nenhum tipo de negociação. Grande Florianópolis, o incentivo de sala de aula não existe mais, nós vamos transformar ele num prêmio por desempenho da escola que vem em outra legislação. Geré de Araranguá, quem faz reposição como ficará? Discussão também da CONER, que vai ter o acompanhamento da Diretoria de Gestão de Pessoas. Neste momento eu estou tratando do novo plano de carreira. Eu não vou discutir assuntos relativos à greve nessa webconferência. Foi feita uma proposta para o sindicato tem a sua decisão para tomar, se ele vai encerrar a greve ou não. Encerrada a greve vai ter a negociação com a Coordenadoria de Negociações e Relações Funcionais. Se não tiver encerrada a greve, não tem negociação. As faltas injustificadas perderá o progresso por cursos, uma vez que o servidor progride por tempo e por curso. Sim, a partir de agora são as duas. Se ele tiver o curso, mas tiver falta injustificada, não vai progredir. Vamos lá, equipe técnica. Tá. Um efetivo que hoje se encontra no 7D volta para o 3C, a gente não tem volta, tá? Porque na verdade a gente fez um valor ali, porque o efetivo dos 7, 8 e 9, todos eles vão para uma linha só. Então eu poderia dizer para ti que em vez de ele estar voltando para o 3C, ele está seguindo para uma outra letra superior. A gente trabalhou muito com valor para que ninguém tivesse redução de vencimento. Todo mundo tem vencimento dali para cima. Então ele não está regredindo, ele apenas está chegando numa outra condição relativa ao valor dele. Tá? A partir da nova proposta, a jornada de trabalho será considerada hora relógio e não mais hora aula? Sempre foi hora relógio a jornada de trabalho. Eu não sei de onde o pessoal tirou que a jornada de trabalho é feita por hora aula. A jornada de trabalho sempre foi por hora relógio, continuará sendo feito por hora relógio, o tempo dele em sala de aula é feito por hora aula, que é de 45 minutos, e é por isso que a gente diz que Santa Catarina cumpre a lei do piso na hora atividade. O progresso funcional continuará sendo feito no mês do aniversário? Não, no mês da admissão. Nós estamos mudando isso. Houve uma interpretação equivocada,
tá, no progresso. Então, assim, não tem mais aquilo. Ah, eu faço aniversário em janeiro, eu progrido em janeiro. Eu faço aniversário em dezembro, eu progrido em dezembro. Não, você vai ver o seu mês de admissão. Foi admitido em fevereiro? É fevereiro. Foi admitido em agosto? É agosto. E assim por diante. Gerede Tubarão. O Fundeb é calculado pelo número de alunos. Como o número só diminui, não teremos mais aumento? Não, pelo contrário. O Fundeb é calculado assim. O Fundeb não, ele é entregue para o Estado pelo número de alunos matriculados, porém considerando todas as redes. Tá? Mesmo que eu diminua o número de alunos globais no Estado, eu vou ter essa compensação. A única forma de acontecer alguma redução de Fundeb é se nós fizéssemos uma municipalização muito forte, o que não está nos planos do governo. O governo vai trabalhar isso com muito cuidado. E é bom lembrar que o Fundeb é acompanhado por um controle de acompanhamento, por um conselho de acompanhamento e controle social, que tem a participação de representantes dos professores, inclusive do sindicato, dos pais, dos alunos e de governo. Portanto, todo esse acompanhamento do Fundeb, ele acontece. Nos últimos anos, o Fundeb aumentou mais do que 30%. Gerede Chapecó. O segundo professor está trabalhando... gente, ó, vou colocar aqui, né, uma pergunta aqui que fala sobre reposição de aulas e assim por diante. Não vou tratar desse assunto hoje aqui. A gente pode até fazer uma nova web depois que for encerrada a greve e for tratada sobre esse assunto. E depois vai ter uma orientação da própria equipe da diretoria de educação básica. Quando haverá aumento por conta do dissídio, ou seja, inflação, haja visto que na proposta não tem relação. Assim que for definido qual vai ser o dissídio e de que maneira fazer. Lei de carreira não trata de dissídio. Dissídio é outra legislação do Estado. E o Estado tem uma legislação que trata de dissídio. Porém, há uma legislação nacional que fala do piso nacional. Quando o piso nacional ultrapassar o piso de Santa Catarina, há ajustes na carreira a serem feitos. Os assistentes de educação vão continuar recebendo a gratificação de 30%? Vão, só que não mais vinculada à carreira. Nenhuma gratificação mais vai estar vinculada à carreira, mas vão continuar ganhando a sua gratificação. O professor de sala de aula não vai receber nenhum incentivo, então, pois os readaptados a ex-especialistas e ATPs ganharão igual, como é hoje. Praticamente não tem nenhuma grande mudança. O que existe é, em alguns casos, não ter a regência de classe, mas na maioria dos casos já está sendo pago a regência de classe. Porém, assim que a gente encaminhar o prêmio por desempenho da escola, a ideia é você ter alguma diferenciação em relação ao professor de sala de aula. Reposição das perdas da inflação serão pagas ou somente Fundeb? O Fundeb é para descompactação, reposição de inflação é outro tipo de negociação do Estado. A lei aqui é de carreira, trata apenas da descompactação. Por exemplo, se o piso ultrapassar 2.397 e a gente ainda estiver fazendo descompactação, vai ter um ganho relativo a essa ultrapassagem do piso, mas a descompactação. Bom, aqui tem uma sugestão sobre o concurso para efetivação do segundo professor, né, não na escola, mas por Gerede, vamos levar em consideração. A Gerede de São Bento, quando essa web estará disponível para passarmos aos professores, a equipe técnica vai indicar para vocês, vai certamente por e-mail. Tá? Os 15% de incentivo dos professores dos anos iniciais ficam na aposentadoria, sim, ficam na aposentadoria. Tá? E quando haverá o aumento real, a gente está falando de aumento real quando a gente fala de descompactação. Tá? O resto é discussão sobre reposição, inflação, não é discutido em carreira. Aqui é uma lei apenas da carreira. Tá? Professores das salas informatizadas nunca tiveram oportunidade de concurso para efetivação. Essa área para ingresso no plano de carreira efetivo em 2016. Estão previstas vagas? Vamos analisar. É muito provável que sim, até porque é um pedido do pessoal. Mas vai depender da estrutura da escola que a gente também está discutindo. A porcentagem do IPREV para desconto permanecerá o mesmo? Até onde sim, até onde eu sei sim. Não muda, nós não estamos mudando na questão disso, é outra lei. Tá? Quando a EIATP se aposenta, a gratificação perde ou vai ser incorporada? A gratificação que o AE tem continua sendo paga. Até onde eu sei, não modifica também dessa gratificação em relação à aposentadoria. Mas o pessoal aqui, deixa eu dar uma olhada aqui com o pessoal técnico, a gratificação do AE não perde para a aposentadoria. Muito bem. Tá?
Quantas horas atividades? Como ficam essas horas para os ACTs na educação especial em APAES e congêneres? Existe uma diferença salarial? Como fica? Essa é uma análise muito específica, eu não vou ter como responder para vocês agora, a gente deixa marcada essa resposta para encaminhar ali para a equipe de Campos Novos, tá? Até porque a questão da contratação de professores para APAES e congêneres é tema de outra discussão. Como será a progressão do professor que está no nível 4G e vai acessar o mestrado? Vai para o 5G. Tá? E se ele tiver tempo ainda e curso, lá 120 horas de curso, ele vai para o H, por exemplo. Tá? Mas ele, ao fazer o mestrado, vai para o 5G. Aqui já respondi. Com a diminuição gradativa das aulas excedentes, como ficará o número mínimo de aulas em cada módulo? Haverá mudança? Não, não muda. O módulo continua a mesma coisa. Como fica a situação funcional dos professores que se aposentarem antes da mudança do plano de cargos e salários? Será regido pela lei anterior ou receberá seus proventos conforme a lei nova aprovada pelo governo? A lei nova se estende para o professor inativo. O que ele vai ter é o enquadramento final que ele teve no momento em que ele se aposentou. Tá? E a partir daí a lei nova se estende para inativos e para ativos. A demora no encaminhamento da MP não está alongando a greve por todo o Estado? A MP foi retirada, está revogada. A medida provisória não tem mais sentido, ela não existe mais. O que nós temos aqui é um projeto de lei com plano de carreira. E o momento onde vai ser discutido e vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa é uma decisão política agora da Casa Civil. Uma vez que quando a gente apresentou a medida provisória, a Assembleia Legislativa entendeu que não dava para dar sustentação, agora o governo vai trabalhar com a segurança de que pode mandar o melhor plano possível para ser aprovado. Aqui... Sobre os assistentes de educação já foi. Quais são as outras perguntas que tem? Eu estou tentando evitar perguntas que a gente já respondeu, tá, gente? O adicional de permanência, o abono de permanência permanece? Sim. Abono de permanência permanece? Sim, permanece, tá? Considera justo um professor do ensino fundamental aos finais, ensino médio, não receber o incentivo de sala de aula? Com essa medida, será que os professores não se afastarão de sala com mais frequência? Eu acho que é uma bela consideração a ser levada para análise. Tá? O fato é que, com a retirada da medida provisória, nós tivemos que fazer ajustes na carreira. O incentivo à sala de aula virá no formato do prêmio por desempenho na escola. Desse aspecto não muda nada do que é hoje, tá? Até porque a maioria dos professores que têm licença de saúde e assim por diante acabam não perdendo a regência de classe, mesmo saindo da sala de aula. Então a gente vai trabalhar sim o incentivo à sala de aula no prêmio por desempenho da escola, e isso vai levar em consideração os professores que estão em sala de aula. Na última webconferência de Jaraguá foi falado que seria disponibilizado um link para acesso dos professores efetivos para manifestar as opiniões sobre o plano de carreira. Será disponibilizado? Sim, a gente pode retomar a plataforma que a gente tinha para virem as sugestões, sem problema nenhum. Bom, aqui tem de Mafra. Quando e como será o reenquadramento dos professores que estão ou estarão nos próximos meses em processo de aposentadoria? Eu dependo da aprovação da lei na Assembleia Legislativa, não posso lhe responder. O pagamento da descompactação da tabela está prevista para os próximos 3 anos? Está previsto por um período que leva em consideração aplicar a atualização do Fundeb, da rede estadual, até que chegue a 40%. Então, o prazo vai estar vinculado a esses valores. Pode ser um prazo curto, se o Fundeb der, por exemplo, 30%, 30 e poucos por cento de aumento esse ano, acaba a descompactação ano que vem. Se o Fundeb demorar um pouquinho mais, vai levar esse tempo. Tá? O professor efetivo com 40 horas, que não tiver suas 32 horas aula na escola, não terá mais que completar a carga em outras unidades escolares? Sim. Tá? Ele vai ter que continuar cumprindo a carga em outras unidades escolares. Tá? Vamos lá então. O progresso horizontal a cada 3 anos e 120 horas de formação e ainda poderá ter até 5 faltas injustificadas? É isso aí. Mas a questão das 5 faltas injustificadas é porque hoje é o padrão de legislação do Estado para todas as carreiras. Portanto, a gente está padronizando esse processo. Tá?
Será disponibilizado o simulador para cálculo dos salários novamente? Não, a gente botou um passo a passo aqui para o pessoal poder fazer a conta. Nós não vamos mais botar simulador, as pessoas estavam interpretando o simulador de maneira equivocada. Tem um passo a passo aqui, é só seguir esse passo a passo. Primeiro passo, descobrir, pegar os seus dados. Qual é seu nível referência de hoje, qual é seu triênio, qual é seu percentual de regência de classe e o vale alimentação. E se tiver alguma gratificação, colocar ela também. Depois eu faço passo número 1, passo número 2. Vejo na tabela qual é o meu novo enquadramento. Passo número 3, procuro na tabela nova qual é o novo valor de vencimento. Passo número 4, se eu for professor dos anos iniciais, calculo 15% de adicional de hora de atividade. Se eu não for professor de anos iniciais, eu vou lá direto no triênio. Passo número 5 é calcular o triênio que eu vou ter. Passo número 6, soma tudo. E se eu tiver algum tipo de gratificação, quer de AE, quer de diretor, quer de assessor de direção, quer de gestores da GERED, né, supervisores integradores, é só pegar os valores atuais e somar ali no valor. Tá? Aulas excedentes diminuem custos com os ACTs, por que então reduzi-las? Ação judicial. Ação judicial. Tá? Não há muito o que a gente fazer em relação a isso. Isso se deveu a uma ação judicial que foi movida em relação à hora-atividade. Tá? O que mais nós temos aí? É isso? Mais uma folha? Então tá bom. Temos mais perguntas aí que vão chegar. Tá? Muito bem. Enquanto a gente aguarda aí, como a Marilene e o Krieger passaram esse período sempre me acompanhando aqui, fazendo essa triagem de perguntas, eu vou passar rapidinho a palavra para eles, para dar um alô para eles lá. Vai lá, Marilene. Marilene é professora de carreira, tá? Boa tarde a todos. Esse momento de conversa com o secretário, de esclarecimento sobre esse novo plano é importante para a nossa categoria, né? Como o secretário mesmo diz, eu sou de carreira, sou concursada, trabalho na Secretaria de Educação, mas eu sou de carreira. Então é importante que a gente conheça um pouco como está sendo encaminhado esse processo, que a gente possa fazer então esses cálculos e entender um pouco mais como se dará essa aplicação desse novo plano de carreira, tanto para os ACTs, quanto para os efetivos ativos e inativos. Então eu desejo que todos possam se sensibilizar e trabalhar junto às nossas escolas para que a gente possa retomar as nossas aulas, porque o importante e o que está sendo prejudicado nesse momento são os nossos alunos. E nós precisamos garantir a esses alunos o direito à aprendizagem. Então eles precisam retornar às suas aulas. Sabemos do interesse de todos os professores, da busca por essa melhoria, mas eu acho que o diálogo que está acontecendo é muito importante para a gente ajustar algumas questões e então retomarmos as nossas aulas para então discutirmos e voltarmos a negociar com o governo. Obrigada e uma boa tarde a todos. Muito bem, enquanto eu dou uma lida aqui nas perguntas, o Krieger também faz uma fala. Bom, pessoal, eu só queria desejar uma boa tarde a todos, né? E dizer que nos últimos meses a gente tem focado fortemente no desenvolvimento e planejamento da carreira. Foram alguns momentos em que houveram muitas mudanças e discussões. O professor Eduardo esteve visitando as pontas, nós tivemos simuladores que foram colocados à disposição do pessoal e houveram bastante sugestões, bastante trabalho, bastante pergunta e o próprio sindicato também trouxe algumas sugestões e a gente procurou trabalhar com bastante cuidado, com bastante zelo dentro do desenho e das potencialidades que nós podíamos encarar para poder colocar uma carreira adequada, poder melhorar a situação dos professores. A gente fez todo o empenho durante esse período
e acho que a gente trouxe um bom trabalho, acho que é bastante positivo para a carreira do magistério, já que nos últimos tempos estava praticamente havendo um achatamento na carreira e o pessoal estava tendo uma perda significativa. Achamos que com esse modelo a gente está trazendo aí uma proposta bastante positiva, achamos que vai trazer uma nova motivação para toda a categoria. Então desejamos a todos aí que façam um bom estudo daquilo que está se propondo e que a gente consiga efetivamente avançar e partir para a implantação, que eu acho que é um desejo de todos. Então, muito obrigado a todos e estamos no DIGP à disposição de todos. Obrigado. Muito bem, vamos lá então. Joinville veio a seguinte pergunta: quando será paga a diferença da medida provisória aos professores ACTs? Ainda em abril, só está sendo estudado se vai ser folha suplementar ou se vai ser pago na folha de abril mesmo. Dadas algumas dificuldades de ajuste no sistema. Da Gered Chapecó, o adicional gratificação de permanência de 5% a cada ano até o limite de 25% continua? Sim, continua. Quando a proposta será enviada para a LESC, a Casa Civil, junto com a negociação, vai depender todo do processo, encerrada a greve, se da negociação com o Síntio, se não vai ter negociação, se a greve não encerrar, qual vai ser o momento adequado para remeter à Assembleia Legislativa. Essa é uma decisão política de governo. Qual é o planejamento da Secretaria a partir de agora até a apresentação do projeto na LESC? Na nossa parte, como Secretaria de Educação, nós ainda vamos ouvir dentro da plataforma eventuais manifestações. A negociação com o Síntio, assim que encerrada a greve, se for encerrada essa semana, ela é feita pela Coordenadoria de Negociações e Relações Funcionais do Governo, com a participação de representantes da Secretaria de Educação. Nós vamos finalizar os textos do projeto de lei para, assim que for adequado, encaminhar para a Assembleia Legislativa. Poderia explicar melhor a gratificação por desempenho? Isso vai ser tratado em lei específica, não ter webconferência só para tratar sobre a gratificação, o prêmio por desempenho da escola. Da Gered de Criciúma, o servidor com 33 anos, sem progredir desde 2002, se aposenta em setembro no nível 4G. Se ele permanecer conosco até 2017, ele vai se aposentar pelo 4H, tá? Cumprindo o tempo o tempo de curso. Tá? Não é injusto quem está no final de carreira, nos 2 últimos anos, ficar sem as aulas excedentes? Bom, aí eu confesso que vamos ter que dar uma analisada, não sei se tem alguma legislação específica sobre isso, tá? Temos que ver. Tá? Não é o caso aqui. Disso daqui nós não mudamos, tá? O que é concedido hoje, nós não estamos fazendo nenhum tipo de mudança. Sobre a redução da tabela das aulas excedentes, como eu já disse, é a questão da ação judicial. Vale alimentação é outra lei, não está na carreira, nós estamos tratando aqui de carreira. Tá? Professor efetivo com 20 horas, estando para se aposentar. Nos últimos 3 anos, altera a carga horária para 40 horas semanais. Continua se aposentando com 40 horas semanais? Sim, não muda nada em relação a isso. E nós temos mais uma folha de perguntas. O pessoal já faz uma análise prévia para mandar algumas respostas preliminares aqui para a gente, tá? Não tem censura de pergunta, não. Vamos lá. Tá? Sobre que nível será calculada a gratificação do diretor e assessor na nova tabela? Está desvinculado de tabela. Os professores em final de carreira, 10G, não progrediram porque não podiam na tabela vigente. Acreditamos que é necessária uma revisão desses casos, já que o número de concursados na situação é expressivo nas escolas e nas Geredes. No momento, com os recursos que a gente tem, é o que a gente pode fazer aqui. A gratificação de atividade especializada, quem recebe vai estar incorporado no vencimento. Tá? Essa gratificação são AEs, ATPs e outros profissionais da escola, os especialistas recebem também. Ela vai estar incorporada no vencimento como a regência de classe. Mais alguma pergunta ali? Então, pergunta sobre falta de paralisação não está nessa resposta aqui, ok? Gente, era isso. A plataforma vai ser aberta para que vocês possam mandar perguntas, sugestões e dúvidas. A proposta está aí. Quero reiterar aquilo que a Marilene colocou aqui. Nós estamos fazendo um processo que procurou ouvir. Não há como nós atendermos tudo o que nós gostaríamos de atender. Nós estamos aplicando como recurso novo
Recurso novo nesse processo, 200 milhões de reais, que é um recurso significativo para a nova carreira, e obviamente sem contar os recursos novos que vão entrar no ano que vem, vinculados ao aumento do Fundeb. Nós realmente esperamos que a gente possa manter a tranquilidade na rede. A greve não é grande, agora ela tem atrapalhado as ações políticas, porque a partir daí a gente tem dificuldades, inclusive, de encaminhar projetos para a Assembleia Legislativa. Então é importante que a gente possa ter o encerramento, o retorno às aulas. 9 em 10 professores estão trabalhando nas escolas, fizemos vários movimentos, não temos mais a medida provisória. Aqui é um projeto de lei para ser discutido ainda, tem possibilidade de ajustes que pode ser conduzido pela coordenadoria de negociações do governo, e o mais importante, que a gente possa respeitar aquele que efetivamente é o principal beneficiário da educação de Santa Catarina, que é o estudante, que é a sua família, que é a sociedade catarinense. A greve, ela começa a ter um número de dias que vai exigir reposição no período de recesso escolar, e daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer reposição no período de férias. Eu fico muito preocupado, principalmente com os estudantes do ensino médio, do 3º ano, que tem Enem e vestibular para prestar no final do ano. Então eu acho que não vale a pena, tem avanço, tem melhoria salarial, atendemos uma série de sugestões que foram colocadas pela própria rede dentro daquilo que era possível e que era o limite, e a gente precisa fazer de fato um debate maduro para que as coisas possam continuar avançando. Eu vou repetir aquilo que eu falo há muito tempo. Nós temos avançado no salário dos professores, tanto ativos quanto inativos. Queria mais uma vez pedir que as pessoas comparassem os seus contra-cheques de 2010 com os contra-cheques de 2014 e possam fazer a comparação com os ganhos que vão ser dados aqui. Nós vamos fazer com consistência esse aumento para que a gente possa ter os professores, que são os principais atores lá no âmbito da sala de aula, bem remunerados, mas também com compromisso com a qualidade pela educação catarinense. Muito obrigado pela participação de vocês. Continuamos abertos à discussão. Vocês podem encaminhar por e-mail, pela plataforma, qualquer tipo de pergunta ou dúvida que vocês tiverem. E mais uma vez, sobre as questões que dizem respeito ao encerramento da greve, como proceder, isso tudo será tomado a partir do momento em que a gente tiver o encerramento da greve. Por enquanto, a gente continua fazendo o trabalho de manter, e esse é o papel dos diretores, quero reiterar aqui, manter o funcionamento das escolas dentro da maior normalidade possível. Um grande abraço a todos, boa tarde e uma boa semana.